Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda edição da Maratona MKT Esportivo, desta vez super especial, totalmente personalizada, apenas com temas e convidados que envolvam a Copa do Mundo do Catar. É isso mesmo, o coração aqui já está a mil, prestes a começar aí um dos maiores eventos esportivos do mundo. O nosso país, obviamente, já está tomado aí por uma energia positiva em busca do Hexa, mas você já sabe, você que nos acompanha há muito tempo, o nosso foco aqui são os bastidores da Copa, né? Então vamos fazer aqui ao longo dessa semana muito sobre audiência, patrocínio, conteúdo, inovação, te levar para o Catar, né, ainda que virtualmente, porque o nosso pontapé inicial dessa Maratona Copa é com o craque Thiago De Rose, que além de colunista do MKT Esportivo aí ao longo desse ano super especial, é um profissional da FIFA, ele é gerente de ingressos do comitê da Copa do Mundo desse ano, então vai rolar uma tabelinha Brasil e Catar lá já logo de cara, ou seja, olha o nível de excelência que a gente sempre busca levar para o mercado, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que serão dias muito especiais, começando, obviamente, por hoje. Tiago, prazer falar contigo, tê-lo aí no nosso primeiro dia na nossa maratona, espero que você curta aí, é muito bacana te receber. O prazer é meu. Obrigado aí pelo convite e estamos aqui no Catar na expectativa. Quase tudo pronto, porque logo mais a bola rola e espero que o pessoal curta aí também essa maratona. Pô, eu vou aproveitar bastante que você está vivendo isso, né? Isso tudo em loco. Mas assim, para abrir o nosso papo, eu queria que você nos contasse duas coisas que aí dá um norte bacana. Detalhasse para a gente, né, a sua posição na FIFA, né, dentro da competição desse ano. Que eu sei que também você não se envolveu não somente com essa Copa, né, desse ano. Imagino que tiveram outros torneios aí no período. E também sobre essa sua experiência de morar no Catar durante todos esses anos. Então, na verdade, eu sou funcionário do comitê organizador da Copa, né, chama Supreme Committee. É como se fosse um comitê organizador local, né, que normalmente se chama de LOC, né, ou COL, nessas competições. E o meu cargo é gerente de ingressos do país sede. Então, eu cuido de toda a parte de relacionamento com os stakeholders do país sede, né, a distribuição de cota de ingresso, venda de cotas de ingresso, e também a entrega das infraestruturas relacionadas a ingresso. Então, os centros de distribuição, os próprios locais de atendimento nos estádios, então aqueles centros de resolução de problemas, toda a parte de infra de controle de acesso. Então, a gente se envolve nessa parte e a gente se relaciona diretamente com o pessoal da FIFA de ticketing e do Q22, que é a empresa que a FIFA e o governo do Catar montaram aqui para fazer mais a operação da Copa do Mundo, né? Chama de Q22. Então, na verdade, a gente trabalha todo mundo no mesmo prédio, todo mundo junto, mas tem a separação dessas responsabilidades aí de cada um. Então, no meu caso aqui, o nosso time, ele cuida mais vamos dizer, dos interesses do Estado do Catar perante a FIFA nessa parte de ingressos. E a gente também, no começo, uma parte já foi super importante, mais para trás, que a gente auxiliou a FIFA a desenhar toda a estratégia de comercialização e os objetivos em relação a ingressos para a Copa, justamente dando inputs aí de cultura local, de peculiaridades do mercado, daqui do Catar e da região. Então, coisas que a FIFA não tem. Eles têm toda a bagagem de Copa, mas não tem a especificação do local, então a gente também ajudou nessa parte aí. E eu estou no Catar desde janeiro de 21, então vai fazer 2 anos aí logo mais, logo depois da Copa. E é bem legal, assim, é bem bacana, bem interessante, completamente diferente do Brasil, mas que não deixa de ser também uma experiência bem enriquecedora e diferente para carregar para a nossa vida e nossa carreira. E depois da Copa você ainda se alonga por algum motivo ou você volta para o Brasil? Como é que é nesse sentido, pensando mesmo no comitê em si?
Sim, o nome completo é Comitê para Entrega e Legado, né? Então, Ah, tá. depois da Copa, a gente ainda vai ficar mais um tempo, não sabemos exatamente quanto ainda, mas mais uns meses para fazer toda a parte de relatório, debriefing, transferência de conhecimento, fazer todo envelopar tudo o que foi feito aí para para deixar um material bem bacana, não só para o Catar, mas também para futuros eventos que possam acontecer, não só aqui na região do Oriente Médio, como no outras Copas do Mundo, enfim, outros eventos que países possam pedir referências para o governo do Catar ou para o comitê organizador para ver como foi aqui, né, as lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado. Então ainda tem um tempo que a gente fica a mais para fazer para montar todo esse material. Bacana. Pô, Thiago, eu vou pegar carona num dos textos que você escreveu para a coluna no MKT Esportivo, que você abordou sobre o mundo da Copa do Mundo, né? Você destacou ali sobre a grandiosidade do evento, né? Tudo que o envolve, como o país é impactado e ele trabalha, né, para que tudo ocorra de uma maneira ali, tudo certo, impecável, enfim, é, muito além do jogo em si, né, da competição. Então aí, agora prestes a começar o Mundial, eu queria que você falasse que mundo que é esse que uma Copa do Mundo acaba oferecendo. Cara, é bem interessante, assim, porque, para você ter uma ideia, tem mais ou menos 100 mil pessoas envolvidas na Copa do Mundo, tá? Em força de trabalho. A grande maioria são fornecedores, né, de tudo que é tipo. E se você pegar os funcionários mesmo de comitê, FIFA, Q22, não chega a 10 mil. Então, o grosso mesmo é fornecedor, tem os voluntários, 20 mil voluntários. Então, assim, é muita gente. E ainda tem gente chegando. Toda hora no nosso grupo de WhatsApp dos brasileiros que trabalham na Copa, tem, adiciona fulano que acabou de chegar, não sei quem tá vindo semana que vem. Então, assim, cara, obviamente o Catar não é que nem o Brasil, né? O Brasil tem muita gente disponível, então a grande maioria dos funcionários da Copa do Mundo no Brasil eram brasileiros, porque mesmo que não tinha experiência de grandes eventos, era gente que tinha experiência local, experiência em evento esportivo. Agora aqui não tem, né, essa mão de obra. Aqui os eventos esportivos aqui na região normalmente têm públicos muito baixos, não são tão atrativos. Então, e não tem também quantidade, né, de gente necessária. Os países são pequenos. Então, tem muito estrangeiro, né? Chega gente de tudo que é lado, é um caldeirão de culturas aí. A gente trabalha com gente de tudo que é nacionalidade, tem muito brasileiro, justamente por conta das Copas, da Copa passada, da Olimpíada, de Pan-Americano, de outros Copa América, outros torneios que tiveram. Então tem muito brasileiro aqui, só no nosso. Já batemos o limite do grupo de WhatsApp, já tem 250 só trabalhando, né? Mas tem mais Caramba. que isso ainda. E então realmente um mundo à parte, cara. E agora que está chegando perto, o próprio país tá, como é um país pequeno, né? Como eu falei em diversas colunas aí, é, como é um país pequeno, assim, o país está aumentando de tamanho numa proporção absurda. 100 mil pessoas trabalhando na Copa do Mundo é um número assim que para o Brasil é migalha, mas para o Catar é um aumento significante da população. Então você tem todo um esquema de acomodação, de trânsito, então várias regras entraram em vigor aí nas últimas semanas para poder preparar o país para realmente. Aqui, literalmente, o país vai parar para a Copa do Mundo, não é força de expressão, aqui é literal. As escolas param agora, dia 17 de novembro, as crianças já entram em férias, normalmente iria até dezembro, é, mas dessa vez vai até novembro. E, e várias atividades estão tendo horário restrito, então funcionário público terminando o expediente mais cedo, várias restrições de trânsito na região central de Doha, as ruas vão estar fechadas, então só pessoas com passe especial podem passar. A Corniche, que é a avenida, tipo a Avenida Beira-Mar aqui, que é onde vão se concentrar as principais atividades de entretenimento e a FanFest,
Ela vai ser inteira... É como se fosse a Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, que também teve... A FanFest foi lá, tinha o hotel, o quartel-general da FIFA era lá, mas aqui a corniche vai ser inteira só para pedestre, não vai mais passar carro. Então, assim, várias restrições que o pessoal está até meio com medo aqui do que vai acontecer, porque realmente o país vai parar para a Copa do Mundo. E até você citou sobre a questão de habitantes, né? Acho que foi nesse mesmo texto você disse que a Copa no Catar vai ser diferente de todas as outras, não somente por ser a primeira no chamado mundo árabe, né? Mas falando justamente que é um país pequeno, né? Tanto em área quanto em habitantes. E até fez um comparativo, né? Como se a Copa do Mundo fosse inteira disputada em Brasília. Isso, né? Eu achei muito curioso. Por isso que eu que você falasse um pouco dessa questão de logística mesmo, né? Uhum. A de facilidade para as seleções, para os torcedores, e até talvez falando um pouco do transporte, aí se será algo Sim. realmente organizado, como se espera. É, tem essa natureza compacta dessa Copa do Mundo, né? Tem pontos positivos e negativos, né? Um dos pontos positivos, principalmente para as seleções e também para o público, é que a Copa inteira é disputada em uma cidade, né? O país tem 2 aeroportos internacionais, quer dizer, tem um, o outro está sendo reativado agora por causa da Copa, mas os dois são na mesma cidade, 15 minutos de distância um do outro. Perfeito. É, Então, todos os países vão ficar hospedados em Doha, vão treinar em Doha, não tem deslocamento, não tem pegar avião para sair de São Paulo para Brasília ou de Moscou para Kaliningrado, vai ser tudo aqui. Os torcedores não vão precisar viajar, não vão precisar perder tempo viajando de trem, de avião, de carro, no máximo metrô. A distância máxima aqui de um estádio, dos dois estádios mais longe é de 1h30 de carro. E eles são bem nos extremos, assim. Se você pegar os outros 6, eles são bem mais concentrados. Então, esses dois são os dois extremos. 5 estádios dos 8 tem metrô na porta, então vai ser muito fácil se locomover. Está sendo feito todo um esquema de centrais de ônibus para levar as pessoas não se locomoverem de carro na cidade. E tem até uma curiosidade. O Catar tem uma fronteira terrestre só, que é com a Arábia Saudita, né? Tem um ponto de entrada só no país. E eles fizeram um esquema para não piorar o trânsito aqui no Catar. Todo mundo que quiser vir de carro da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes ou do Bahrein, enfim, dos países próximos aqui, mas o ponto de entrada é esse único na Arábia Saudita, tem que deixar. Eles montaram um estacionamento gigantesco na fronteira. Então o cara deixa o carro na fronteira e vai ter um serviço de shuttle 24 horas da fronteira até o centro de Doha, para a pessoa chegar em Doha e se espalhar, ir para o seu hotel ou ir para o seu jogo, direto para o estádio. E essa distância da fronteira até Doha é tipo 1h, 1h30 de ônibus. Então, a pessoa deixa o carro, não pode entrar de carro, não vai ter que nem no Brasil, que a gente viu invasão de carro da Argentina, sempre tinha um monte de argentino dormindo no carro. Aqui no Catar, o pessoal que vier de carro vai ter que deixar o carro na fronteira e pegar um ônibus, um serviço de shuttle para chegar na cidade. Então é bem algo que talvez nunca mais vai se repetir, né, na história das Copas, mas é bem curioso, assim, bem peculiar. Pô, e assim, é um país, né, riquíssimo, né? Eu imagino que eles não tenham encontrado muitas dificuldades, né, em relação às estruturas em si. Você até citou, né, da 1h30 entre os estádios, né, coisa que eu sou de Santos, né, apesar de morar em São Paulo, então, assim, 70 quilômetros, mais ou menos, é por aí. Então, assim, é perto, né, se a gente pensar numa grandiosidade de uma Copa do Mundo com tantas, né, cidades sedes e tal. E foram dos 8 estádios, 7 foram construídos do zero, é isso? Sim, é isso. 7, porque, assim, a realidade do Catar cara, os jogos da liga local aqui, a média de público é tipo 1.000, 1.500 pessoas, Sim. né? Então você tem um estádio que é o Khalifa International, que é o estádio tipo da seleção, é o estádio nacional, é o estádio onde foi a final do Mundial de Clubes do Flamengo e Liverpool, é o estádio onde sempre joga a seleção, é o estádio mais antigo, assim,
grande do país, que já é um estádio grande, de 40, quer dizer, estádio de 45 mil pessoas. Então, e os outros estádios são todos pequenos, né? Porque são dos times locais, então estádio para 10 mil, 15 mil, 5 mil. Então não teve jeito, teve que construir. Sete estádios, o Califa foi reformado, os outros 7 foram construídos. Aqui é outra realidade, não tem esse negócio, vai ser elefante branco, não vai dar retorno, não sei o quê. Não, beleza, sabe? Não, não é esse o objetivo. Como você disse, o país é um país que tem dinheiro e que o objetivo faz parte do objetivo deles global, né? Não só esportivo, na visão 2030, que os países do Oriente Médio geralmente têm, a Arábia Saudita tem, os Emirados Árabes têm aqui também uma visão 2030, que é tudo que eles pretendem, tudo que eles almejam atingir até 2030, faz parte do negócio deles, assim como ter um time na França, o PSG, assim como ter infinitas propriedades de real estate em Londres, ou até mesmo em Paris, faz parte do plano de governo do Catar, que o pessoal chama de soft power, né? Que mostrar sua cultura através de eventos, através dessas coisas globais. Então, não importa que não vai ter time para jogar no estádio, não importa, sabe? Eles têm os planos deles. Um estádio, que é o estádio 974, que foi construído com containers, ele vai ser inteiro desmontado, Verdade. inteiro. Outros estádios vão ser reduzidos pela metade e as arquibancadas do anel superior vão ser doadas para países, principalmente países da África, para ser usado em projetos esportivos, instalações esportivas diversas, tal. E o próprio estádio da final, o Lusail, Lusail é uma cidade, tipo uma cidade nova, né, que foi planejada já pensando na Copa. Então ainda tem muita coisa em construção. Eu moro em Lusail, eu moro aqui a 5 minutos do estádio. É uma cidade que está em construção. Todo dia você vê coisa inaugurando, loja, restaurante, prédio. E na região do estádio tem um projeto urbano absurdo, assim. Então, o plano é que o estádio inteiro seja desmontado depois da Copa. É um estádio que vai servir para uma Copa. Um estádio que vai ter 10 jogos na história. Final da Copa, tipo, sei lá, daqui 50 anos o Neymar vai vir aqui no Catar e ele vai procurar de onde que ele fez o gol do Hexa do Brasil e vai ser no banco de um café, se bobear. Porque não vai ter campo, entendeu? Imagina. Então eles vão desmontar o estádio e vão transformar, além de instalação esportiva, vai ser mantida, acho que uma parte do campo, instalações esportivas, mas vai virar área comercial, shopping, escola. Então é parte de um projeto maior. Então não dá para a gente analisar com mesmo critério e a mesma ótica que a gente analisa esse tipo de empreendimento no Brasil. Sim, como É o bem legado diferente. olímpico, né, das Copas, como é que ficaram esses estádios. É. Exceção, claro, é um estádio, Maracanã, uma Neoquímica Arena, que já, né, já tem Sim, os clubes donos e que mandam isso. com grande público. É. Mas você falou da facilidade até do metrô, né, que é na porta do estádio. O transporte também foi construído, ou enfim, adequado a essa demanda da Copa do Mundo? Como é que era isso antes? Antes não, né, porque você ainda não estava aí, mas pelo menos de informação em termos dessa logística. Ou foi tudo hoje construído em torno dos estádios? O sistema de metrô de Doha é bem novo, é recente. Ele Ah, não é antigo, ele é recente e, obviamente, que ele foi construído para servir a Copa do Mundo. Então, são 3 linhas, se não me engano, e cobre boa parte da cidade. Assim, ainda é um lugar que muita coisa você tem que fazer de carro, mas o metrô dá bem para se virar. E assim, eles já fizeram alguns eventos testes, né, para testar demanda, para testar carga. E como os jogos são. Aqui o ritmo vai ser bem intenso, né? Como são 8 estádios e não 10 ou 12, acho que no Brasil eram 12, na Rússia acho que foram 10 ou 11, aqui são 8. Então, aqui, se você pegar as tabelas das outras Copas e comparar, aqui vai ser bem intenso, porque nós vamos ter 4 jogos por dia na mesma cidade, né? Então, todo dia, 4 jogos.
em estádios alternados. Você pegar a tabela, tem assim, na faixa de cima tem 4 estádios, na faixa de baixo tem 4, e você vê dia sim, dia não, tem jogos naqueles 4 estádios na fase de grupo. Depois começa a aliviar. Mas vai ser uma carga grande. Então, além do metrô, vai ter um esquema especial de ônibus só para a Copa do Mundo. Tá? O metrô fica, né? Mas o esquema de ônibus vai ser só para a Copa. Então, tem alguns hubs de ônibus pela cidade, acho que uns 3 ou 4. E desses hubs vão sair os ônibus expressos direto para o estádio. E também para os estádios que não tem metrô perto, né? Tem estádio que o estádio da abertura da Copa, o Al Bayt, a estação de metrô mais próxima é a estação de Lusail, que é a estação do estádio de Lusail. E quando você chegar na estação, você ainda tem que pegar um ônibus, mais uns 15 minutos de ônibus para chegar no estádio. Mas ônibus tudo de graça, tudo ônibus da Copa, não é de linha, tal, é ônibus próprio para isso. Na Arab Cup já foi testada o ano passado já foi testada essa operação, e você via, cara, eu fui como torcedor em alguns jogos para testar, você saía da estação de metrô, você via um bolsão de ônibus gigantesco, com centenas de ônibus, dezenas de ônibus lá, esperando para fazer o transporte do pessoal. Então, assim, é difícil prever se vai dar tudo certo. Claro que os primeiros dias são de ajustes, mas existe uma preparação. Né? Caramba, para quem trabalha com, sei, com logística, isso é uma especialização, né? Ainda mais Cara, porque... a equipe de transporte aqui é gigantesca. É um negócio assim, porque é muito complexo. Caramba, imagino, cara. Ainda mais que, como você falou, né? 4 jogos por dia, nossa, mas vai dar tudo certo. Eu até, quando você citou sobre o grupo de WhatsApp, né, de brasileiros, me veio uma questão. Você que está aí fora, enfim, até também da sua, pô, você tem uma experiência muito pesada, no bom sentido, no futebol e no esporte. Queria ouvir de você se a mão de obra qualificada brasileira, se ela é muito valorizada no estrangeiro, ou se isso foi um movimento que a gente ter sediado uma Copa, ter sediado uma Olimpíada, uma FIFA, um COI, por exemplo, eles passam a olhar o Brasil como um benchmark importante e aí, consequentemente, falam, bom, tem uma mão de obra lá especializada, já passou por isso, sabe como é que funciona. Sim. Cara, assim, a percepção que eu tenho é realmente, assim, os eventos esportivos que a gente teve foram fundamentais, né? Então veio desde o PAN, em 2007, aí Copa do Mundo, Olimpíada logo em seguida, depois 2 Copa Américas, né? Uma mais estruturada e a outra meio de última hora, que a gente fez porque é Brasil, né? Final única de Libertadores, tem outros que eu vou esquecer e quem trabalhou nesses outros eventos me perdoe, que eu não vou lembrar de todos, mas assim, é uma mão de obra que acabou ficando muito qualificada e que também saiu muito para fora. Tem muita gente que trabalhou em Tóquio, muita gente que trabalhou em Jogos da Juventude em Buenos Aires em 2018, se não me engano, em outros grandes eventos. Então, assim, a gente chegou meio tarde, eu vou te dizer. Quando eu cheguei em janeiro de 21, o nosso grupo de WhatsApp tinha, sei lá, 20 pessoas. Então, aumentou, assim, progressão geométrica o número de brasileiros. Porque, assim, a percepção que eu tenho desde a época da Copa do Brasil e de outros eventos que eu trabalhei com brasileiros também, é que o brasileiro resolve. O brasileiro gosta de trabalhar e o brasileiro resolve. Então, a gente vem, a gente faz correria, a gente não reclama de botar a mão na massa. Pode ser o gerente que for, o CEO, o diretor, o cara vai estar lá suando no dia do jogo, andando para cima e para baixo. Então, eu acho que essa é a principal razão com que o profissional brasileiro de eventos ficou muito bem no mercado, sabe? E, além de tudo, claro, a situação do país, né? A moeda, dinheiro, segurança. Então, cara, para trazer uma pessoa para cá, cara, você vem numa condição, justamente porque eles não têm mão de obra qualificada aqui, eles sabem que eles têm que pagar muito bem quem vem, né? Então, você vem numa condição que dificilmente você teria no Brasil.
de qualidade de vida, de salário, de onde você está morando, sabe? É um negócio que realmente é uma chance para quem pode, quem, sei lá, quem está solteiro, quem não tem família, tal, é uma chance de ouro de realmente fazer um pé de meia legal. Não é o meu caso, porque eu estou com a família inteira aqui, então estamos levando uma vida muito boa, mas uma vida de acordo, justa. Não vai dar para virar shake do petróleo, mas tá legal, não dá para reclamar, cara, sabe? E assim, tem muito russo, porque russo também cai na mesma, a situação do país, é a moeda, e também teve a Copa lá, agora tem outras nacionalidades que já é mais difícil convencer o cara de vir. Você pega um europeu, sabe, que já está no mercado há muito tempo, o cara às vezes prefere continuar trabalhando lá no clube dele lá na Espanha ou na agência de marketing esportivo dele na França do que vir para cá fazer uma Copa, sabe? Então, tem muito da questão do quanto a pessoa precisa, né? E entende que isso vai contribuir para a sua vida e para a sua carreira. E com isso a gente vai aproveitando, né? Os brasileiros vão aproveitando e vão cada vez mais fazendo a fama aí, porque realmente está bem. Tem brasileiro aqui em tudo que é nível. Todos os tipos de hierarquia de cargo, tem brasileiro trabalhando. Você encontra brasileiro em todo lugar aqui. E o Qatari, ele é aberto, assim? Como é que é a relação de... eu ia falar dos turistas, mas, né, vai vir um fluxo muito grande de... Eu vi que acho que o Qatar recebeu, acho que 1,5 milhão de solicitação de vistos. Então, assim, aí eu acho que o país vai ficar, né? Porque a gente... você até citou, né, que uma coisa é uma Copa na Rússia, uma Copa no Brasil, que aí meio que espalha, né, o público, até por conta de várias cidades sede. No Catar vai ficar uma coisa muito mais concentrada. O Qatari, ele tá preocupado, ele já, ou também está acostumado com turismo? Qual que é a sua percepção do povo mais local? Eles estão se preparando há muito tempo para esse momento, né? Então, mas até uma coisa interessante de falar, que é uma coisa, até fugindo um pouco do tema do marketing esportivo, mas para o À pessoal vontade. entender o contexto, né? Os países aqui do Oriente Médio, principalmente os menores, né? O Catar, Emirados Árabes, o caso do Catar, a população nativa é muito pequena. Tá? Então, o Catar tem 3 milhões de habitantes, mais ou menos, e só 300 mil são catares. Tá? Então, você tem aí, nesses 3 milhões, você tem 1,5 milhão que são majoritariamente, 1 milhão a 1,5 milhão, que são majoritariamente trabalhadores da construção civil, porque o país está sempre em construção, que são indianos, Bangladesh, as duas maiores populações no Catar são de indianos e de pessoas do Bangladesh. Desculpa, eu não sei como fala o gentílico do Bangladesh. Mas só Nepal, Filipinas. Então, cara, indiano estima-se que tenha 700 mil indianos aqui no Catar, contra 300 mil catares. Então, é claro que os catares são os que comandam o país, né? São os que estão no topo da cadeia, que ocupam as posições mais estratégicas, mas não é só o Qatari, né? O país inteiro é muito mais que isso. E é até uma função nossa, assim, não como brasileiro, não nós, todo mundo todos os estrangeiros que trabalham, é meio que aos poucos ir abrindo os olhos do Qatar para o que pode acontecer, o que é uma Copa do Mundo, porque aqui é muito, cara, assim, eles vivem na bolha deles aqui, porque são 300 mil pessoas com nível de vida altíssimo, né, que estão acostumados a viajar pelo mundo, a ter seus carros super luxo, a comer em restaurantes do bom e do melhor. E só que você tem essa camada, a maioria da população que é estrangeira, que vive uma vida mais normal. Então é um desafio diário e eles gostam dessa interação, que a gente também traga uma visão de fora, né? Como foi nas outras Copas, um negócio mais tentar mais pé no chão assim para eles entenderem o que pode acontecer. E eles são abertos, claro, eles têm a característica deles cultural, religiosa, tal.
Mas é um povo bem bacana. Eu trabalho com vários catares diretamente e não tenho nada a reclamar deles. São caras muito interessados, assim, são jovens, são normalmente formados fora, que estudaram na Inglaterra, nos Estados Unidos, fizeram faculdade fora. E falando inglês perfeito, com uma experiência de vida muito bacana. Então, assim, é uma troca bem interessante, assim. Pô, bacana você dar esses dados sobre a população local e também, né, os adjacentes que vivem no Catar, porque tem aquele tema que eu sei que a maioria de quem está nos ouvindo ou assistindo quer saber, que é a questão de quem, de quem gosta de tomar uma gelada, né? Porque, pô, tem um patrocínio, a Budweiser, que é um patrocinador super forte, né? Que tinha até o prêmio lá, né? O Man of the Match e tal. Mas, enfim, durante esse período são sempre as dúvidas que surgem, né? Agora, a mais recente, assim, é a tenda para bêbado, né? Que agora você tem que você espera ficar sóbrio, que eu nunca vi. Bom, enfim, não vou falar experiências pessoais, mas você tem que esperar ficar sóbrio, ou o álcool é só liberado na FanFest, ou antes da partida, intervalo, enfim. Queria saber de você, Tiagão, como é que esse tema foi trabalhado ao longo do tempo, né? Por ser a primeira aí, a Copa ocorrendo Uhum. em um país muçulmano, né, e sendo um dos principais patrocinadores também uma cervejaria, como é que ficariam as contrapartidas, né, que a empresa possui, enfim, foi algo realmente delicado, ou aí, né, no comitê, é algo que já estava ali, né, tudo alinhado desde o início, sem grandes crises, é uma coisa que mais a imprensa fica nesse debate eterno. Uhum. Assim, não participei de tudo isso, né? Obviamente, Sim, pela minha sim, posição, não tenho claro, nada a ver claro. com o assunto, mas é algo que foi discutido e entra nessa linha que eu falei de trazer meio que a experiência, uma percepção de fora, e ao mesmo tempo também respeitar a cultura local, porque realmente o Catar é um país muçulmano, e assim. Bem, fala, o Brasil tem maioria católica, não sei o que, só que aqui realmente a religião exerce um papel muito forte na vida das pessoas e na política também. Né? Não é que nem o Brasil que não é católico, não sei o que, mas no final das contas não são todos que praticam. Né? Aqui, realmente, os caras têm o lance lá de rezar 5 vezes por dia e tal, e tem os preceitos que eles seguem, que um deles é não consumir bebida alcoólica. Então, houve essa negociação longa aí com a FIFA, com a Budweiser, com todos os interessados, e encontrou-se aí um meio termo, que é isso. Então, foi anunciado até recentemente, né? Vai ter bebida alcoólica no Fan Festival da FIFA, nos arredores do estádio, até não lembro exatamente quantas horas antes do jogo começar, né? Dentro do estádio, não vai ter, zero. Não vai ter bebida, isso é fato. Isso falando de Copa do Mundo, né? Agora falando da cidade, como que é a nossa vida aqui, né? Quando não tem Copa, né? Aqui, assim, a bebida alcoólica é servida, autorizada em alguns bares e restaurantes que são localizados em hotéis, tá? Então, e geralmente é caro. Tá? Porque justamente por essa escassez acaba sendo caro. E isso vai estar funcionando normalmente durante a Copa do Mundo. Então, os mesmos bares que serviam bebida aqui desde o dia que eu cheguei, vão continuar servindo. Não vai ter horário, nada. Eles seguem o horário deles, né? Então, as pessoas podem ir lá para consumir, acredito que vai estar tudo bem lotado, né? Porque são poucos estabelecimentos e, enfim, e vai ter muita gente. Para nós, residentes, a gente tem uma loja no país inteiro que vende bebida alcoólica, que chama QDC, Qatar Distribution Center, uma loja, claro que tem participação do governo, que é tipo um depósito que você vai e você tem uma cota mensal, que é uma cota, cara, uma cota para dono de bar, assim, que eu nunca cheguei nem perto de consumir minha cota. Tem uma cota lá para comprar bebida e a bebida não é tão cara nessa loja comparado com. Vou te dar até uma ideia. As cervejas mais baratas que vendem nessa loja são tipo Heineken, Hoegaarden,
Corona, com mais Lef, que está na faixa de R$ 9 do Qatar, Qatari Reals, por long neck, que é o equivalente a R$ 14 do Brasil, tá? Uma long neck, não é, cara, assim, É, mas eu entendo não é a perto questão. dos R$ 40 que cobram no bar, Sim, sim, tá bom, sim, né? sim, sim. Não, tá certo. Dá para encarar. E tem outra curiosidade também que mais grave ainda que o álcool é a carne de porco, né? Então, carne de porco totalmente abolida. E dentro do QDC tem uma loja, tem tipo uma parte da loja que vende carne de porco. Só que é muito pequena, assim, então é praticamente inexistente. A gente consegue comprar um bacon para colocar no feijão, tal, mas um salaminho, mas não tem muito mais do que isso. Então para quem vier para a Copa, já saiba que bebida você vai encontrar nos bares, carne de porco zero, nem nesses lugares. E até mais para curiosidade de vocês aí, os hambúrgueres com bacon aqui normalmente é bacon de peru, é turkey Caramba. bacon. Tem muita diferença de gosto? Ah, tem um pouco, mas assim, muita gente fica meio com nojinho assim, né? Ah, bacon de Sim, peru, e tal, mas no fundo dá para encarar, sim. dá para encarar. Então são essas peculiaridades aí que o pessoal vai encontrar. Mas realmente é uma característica do país, né? Cara, a religião dos caras também. Não é porque não é a nossa que a gente também vai. Que é o que muito acontece na imprensa, principalmente na imprensa da Europa Ocidental, essas críticas ferrenhas aí ao Catar quando leva para esse lado da religião, que tá muito calor, não sei o quê, cara. Então não pode fazer COP em país que faz calor, sabe? É porque quando teve o anúncio, né, depois começou esse debate, né, naturalmente pensaram logo na questão da Budweiser, porque, pô, você pega Sim. um patrocinador de material esportivo, uma companhia aérea, obviamente não tem nenhuma barreira, né? Mas pensou-se muito na Bud, porque a gente sabe, né? Pô, você sabe melhor do que qualquer um que o próprio trabalho de ativação, né, além do estádio em si, também tem no entorno, né? Você até numa das colunas você ilustrou com umas fotos, mas aí eram tipo um totem gigantes nos prédios, né? Com o Suárez, com o Neymar e tal. Então, Sim. naturalmente, a cidade em si, o país, ele também é tomado por ativações de patrocinadores. Não sei como também está na televisão, por exemplo. Então, Hum. pensou-se nessa questão da Bud, como é que seria, né, a bebida alcoólica, que foi aquilo que mais saltou, assim, né? Quando foi anunciado. Certamente eles perderam o estádio, né? Mas devem ter Fan Festival, vão ter aquele tradicional Bud Hotel lá que eles fazem sempre, deve ter também. E quem sabe para a próxima, que é na casa deles, eles conseguem uma compensação, né? Vai saber. Ah, é. Não, e o legal é que a campanha da Bud, acho que é o Sterling, Neymar e Messi, né? Então você tem três ativos, né? Tão É, poderosos. Mas é isso, você dribla talvez essa ausência ali com uma comunicação mais forte de. Pô, lembra do Super Bowl, que teve um ano que a Bud falou que não ia investir no intervalo, eles iam passar uma mensagem de vacina, e pô, foi uma das que mais foi assistida no YouTube, é, até por é. conta de um posicionamento que você se difere, né? Deixa com os nossos amigos publicitários para ter as ideias aí para contornar esses probleminhas. Ô, Tiagão, para a gente fechar o nosso papo, queria que você fizesse talvez um balanço, né, desse período que você passou no país até agora, que vai começar a Copa do Mundo. O que você espera dentro da sua visão, da sua experiência, que já passou por tantos torneios, clubes, né, enfim, entidades. Como é que você vê essa Copa do Mundo e a sua expectativa, de fato? Eu vou falar até um pouco do lado profissional, um pouco do lado pessoal, até para, sei lá, o pessoal que está assistindo que ou já está nesse mercado ou quer entrar, tal. Assim, aqui a Copa a Copa aqui no Catar, a trajetória até chegar agora na Copa, não foi também a mil maravilhas. Teve problemas como teve no Brasil, só que são problemas diferentes, né? No Brasil, o principal problema foram os estádios, né? Que ficaram prontos muito em cima da hora ou nem ficaram prontos e foram maquiados
para dar conta da demanda dos requerimentos da FIFA. Aqui são outros tipos de problema. Aqui os estádios estão todos prontos, tudo tranquilo. Aqui ainda tem muita obra na cidade, aqui o país é pequeno, tem o problema que isso todo mundo sabe, que é o lance da acomodação, que fez com que fossem estabelecidas todas essas regras aí, né, para o pessoal vir para a Copa, só pode vir quem tem ingresso, precisa solicitar o Raya Card lá, que é tipo o visto de entrada no país, precisa provar que tem acomodação para poder solicitar o Raya. Então não é que nem, vou para a Copa, botar minha mochila nas costas e vou, sabe? Realmente, são outros tipos de problemas, até assim, lidar com esse caldeirão aí de tanta gente de países diferentes também, em algumas horas não é fácil, porque tem gente que quer resolver de um jeito, gente que gosta mais de resolver do outro, muda de ideia, não sei o quê. Então, tudo uma questão de se adaptar, né? E foi um aprendizado, mais um. Acho que a gente carrega uma boa bagagem, né? É um pedaço do mundo completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. É muito peculiar, assim, é muito diferente e eu particularmente gosto também, porque tudo super organizado, seguro, baita qualidade de vida, sabe, até para a família. E já emendando nesse lado pessoal, né, da Copa, eu acho que assim, como eu já escrevi numa das colunas, vai ser uma Copa muito legal para quem gosta de futebol. Para quem gosta de ir no estádio e empilhar copo de cerveja, não vai ser tão legal. Verdade. Mas para quem gosta de futebol, de assistir o jogo, de curtir o clima, de ver futebol, vai ser muito legal, porque vão ser todos os jogos na mesma cidade. Então você pode bater o recorde aí em jogo de Copa, sabe? Na Copa do Brasil, quantos jogos você ia? Sei lá, em 5 jogos você já estava feliz pra caramba, porque dificilmente você ia viajar muito, né, de uma cidade para outra. E aqui, cara, você pode ir em jogo todo dia, literalmente, mais de um jogo por dia. E tudo bem que não em grande quantidade, né, por todas essas limitações, mas todas as torcidas vão estar no mesmo lugar, né? Então vai dar para ver o que vai acontecer aí com essa reunião aí de brasileiro com argentino, com Inglês, inglês, com holandês, com alemão e com os árabes, cara. Que isso é um negócio que vai ser muito legal. As torcidas árabes são muito ativas, né? Até foi uma pena que o Egito e a Argélia não se classificaram, porque eles têm comunidades gigantescas aqui na Copa, na Arab Cup ano passado, deram um show. Mas, apesar acho que eu até falei uma vez, não sei, não lembro se eu escrevi isso ou se eu só comentei, mas, cara, você pega um jogo que seria um jogo super normal em qualquer outra Copa do Mundo, tipo um Tunísia e Dinamarca, aqui vai ser cara, vai ser imagina. para quem curte atmosfera de estádio. A minha dica pessoal para quem vem, que é um jogo inclusive que eu não tenho ingresso, mas vamos ver se eu consigo comprar até lá. Até lá. Eu acho que Tunísia e França vai ser o jogo, tem potencial de ser um dos jogos mais legais dessa Copa, por causa da torcida, cara. Que a torcida da Tunísia na Arab Cup foi a melhor disparada. E eles foram colônia da França, né? Então tem uma Uma rivalidade. rixa. Eu acho que vai ser um jogo assim de arquibancada, eu acho que vai ser o mais legal dessa Copa. Então eu Caramba. tô curioso para ver aí os times árabes aí, Tunísia, Marrocos e Arábia Saudita. Vamos ver o que eles vão Caramba. aprontar. Não espero nada em termos de futebol, mas em termos Sim, de de torcida, eu acho que vai competitividade, ser né? bem bacana, sabe? Vai ser bem legal ver eles finalmente podendo participar ativamente aí de uma Copa do Mundo. Então é isso. Se Pô, ainda dá tempo de vir, ou quem já está com tudo programado, aproveita essas dicas aí e eu acho que vai ser bem legal, assim. Eu espero que estou até com a camisa retrô da seleção aqui. Espero que a gente consiga ganhar e que a gente curta a nossa comunidade de brasileiros vai ficar bem animada aqui se a gente ganhar essa Copa.
Pô, esperamos. Estamos na torcida, inclusive pela lista de ingressos, né? O Brasil é um dos que mais adquiriu, né? Não sei se é um brasileiro que mora no Brasil ou que tá no estrangeiro, mas tenho certeza que vai ser uma festa e, pô, vai ser para você que está aí em loco vivendo tudo isso desde antes, eu acho que tem sido uma experiência fantástica que vai agregar demais na sua carreira, que, pô, já conheço o seu trabalho há muito tempo, você sabe que eu sou teu fã, então, pô, brigadão, Thiago, por abrir a nossa maratona MKT Esportivo lá em cima, né, como eu disse, com esse grau de excelência que você nos inseriu aí no mundo Qatari. Então foi muito bacana para quem nos ouve, para quem nos assiste. Vai ser uma experiência bacana ter acompanhado. E fica aí o espaço para você deixar o último recado. E desde já, muito obrigado. Foi um prazer, Thiago. Não, valeu. Obrigado de novo pelo convite. Somos fãs mútuos, porque também, se não fosse fã, não estava aqui falando com você e nem escrevendo. Honra. Então, obrigado aí pelo convite. Espero que o pessoal curta e que os outros episódios que venham também vou acompanhar, que vai ser muito bacana. E, cara, quem vier para o Catar, se quiser me achar aí, tô bastante ativo no Twitter e também no LinkedIn, é só procurar no Twitter, é @Thiago De Rose, e no LinkedIn é só procurar pelo meu nome, se quiser alguma dica de última hora aí, estou à disposição e espero que o pessoal venha mesmo e que faça bastante festa aqui. Valeu, Thiago. Obrigado. E você que nos acompanhou até o final, tem uma aba colunistas no MKT Esportivo, tá lá os conteúdos que o Thiago escreveu ao longo desse ano. Foi muito especial, super completo, tem muita dica e é bacana acompanhar desde lá de trás até a evolução dos últimos posts, que aí você vai vendo como o país também vai se preparando ao longo do que o Thiago escreveu. Então, obrigado. Amanhã tem mais. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.